Apesar de Donald Trump afirmar que os Estados Unidos estão muito avançados nessa guerra com o Irã, ainda há um desafio que preocupa o governo americano: os drones iranianos. Nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, tem todos os detalhes. Vamos ver. Boa noite, Juliana. Boa noite para toda a nossa audiência que nos acompanha nessa sexta aqui no Hora H. O presidente Donald Trump e o governo dos Estados Unidos destacaram com muito vigor um fato importante: que o Irã está começando a perder mísseis e não consegue mais disparar mísseis de médio alcance contra Israel e outros países do Golfo. Esses ataques com mísseis de fato diminuíram muito nos últimos dias. Mas o que os americanos não estão falando é que o Irã continua sendo uma potência na produção e no uso de drones. São os drones Shahed, que são produzidos pelo Irã, que estão causando a maior parte da destruição nesses ataques do Irã contra vários países do Golfo. Foram esses drones, por exemplo, que atingiram uma base militar dos Estados Unidos no Kuwait, matando 6 militares americanos. Até aqui, aparentemente, as únicas vítimas militares do lado americano desde o início desse conflito. Foram drones que atacaram aquela base. Também foram drones que acertaram a principal refinaria da Arábia Saudita, que teve que suspender produção por algum tempo, e também a produção de gás natural no Catar, o país que mais exporta gás no mundo. O Irã tem milhares desses drones que custam barato, cerca de 20, 30 mil dólares, em comparação aos mísseis que podem custar milhões de dólares. É uma guerra assimétrica. O Irã está usando, como a Ucrânia usa também contra a Rússia, novas tecnologias para combater um adversário que é muito mais forte, muito mais potente no campo de batalha. Isso, inclusive, causa danos econômicos, financeiros para o oponente, porque para derrubar esses drones, que são baratos, muitas vezes sequer estão carregando explosivos. Para derrubá-los, os Estados Unidos, Israel e os outros aliados da OTAN têm que utilizar mísseis antiaéreos que custam uma fortuna. Tem que muitas vezes levantar os seus caças para caçar literalmente esses drones. E eles estão sendo copiados agora, inclusive, pelos Estados Unidos, porque são muito efetivos. Tanto que o Irã exportou milhares desses drones para a Rússia, que está utilizando os Shahed nos seus ataques contra a Ucrânia. A gente vê esse tipo de armamento sendo utilizado e mudando a guerra em todo o mundo. A forma como os exércitos combatem essas guerras. Como o Irã ainda tem milhares de drones, tem uma capacidade de produzir muitos ainda a baixo custo, isso vai continuar assombrando os países do Golfo e também os Estados Unidos, que vão continuar dizendo que destruíram as capacidades dos mísseis iranianos, mas ainda vão estar à mercê desse tipo de equipamento que revolucionou a guerra na Ucrânia e está revolucionando também essa guerra no Oriente Médio.